Psicologia Jurídica em Destaque. Doutora Luciana Generali Barni. Olá! O mês de setembro terminou, mas nós precisamos seguir falando sobre este tema tão importante que é o suicídio. Mesmo setembro tendo sido escolhido o mês para se dedicar a falar sobre este tema, através da campanha Setembro Amarelo, o suicídio é um tema sobre o qual nós precisamos falar sempre, porque é somente através da identificação precoce dos sintomas de alguém que possa estar em uma situação de risco que nós podemos prevenir esta incidência que é cada vez mais alta, especialmente entre os adultos jovens, dentre os quais o suicídio aparece como segunda causa de morte, ficando atrás apenas dos acidentes de trânsito. Um dado muito importante a se trazer já no início é que 50% das pessoas que cometem suicídio já tiveram uma tentativa prévia. Isso nos mostra o quanto a intervenção junto a essa população pode ser decisiva para que a pessoa não volte a tentar e obter sucesso neste caminho que é tão trágico. Bem, as pesquisas apontam que um dos principais fatores associados ao suicídio é a doença mental. Existem alguns transtornos cuja incidência aparece muito mais as tentativas e o próprio ato de suicídio. Dentre eles, nós podemos destacar a depressão, a esquizofrenia e a dependência química. Portanto, essa população deve ter uma atenção especial. Além disso, fatores como crise econômico-financeira, violência dentro de casa ou no contexto social em que a pessoa vive, além de isolamento, como nós estamos vivenciando e vivenciamos mais intensamente no início da pandemia decorrente do Covid-19, são fatores que muitas vezes contribuem para este fato. Bem, quais são os principais fatores de proteção que fazem com que o risco diminua? Em primeiro lugar, a chamada rede de proteção, que pode ser representada pela família, pelas relações sociais próximas, como amigos, as pequenas comunidades e grupos, enfim, contextos em que a pessoa se sinta amparada e dentro do qual ela consiga vislumbrar possibilidades, já que quem está numa situação de risco de suicídio tem muita dificuldade em enxergar a possibilidade de sair daquela situação de sofrimento intenso. E é por isso que o suicídio aparece para estas pessoas como uma forma de resolver os seus problemas, no sentido de acabar com o sofrimento. Além disso, ter acesso à rede de saúde preparada para atender esses casos é um fator importantíssimo de prevenção. Nós também podemos citar
como fator de proteção a pessoa estar envolvida em atividades importantes, como cuidados de familiares ou de irmãos mais novos, relações com os chamados pets ou as famílias multiespécies, reconhecidas hoje em dia pela nossa legislação, dentre outros. O importante aqui é que se destaque a necessidade de observar comportamentos que se alteraram naquele sujeito e que podem representar uma situação de sofrimento que gere um risco de suicídio. Isolamento, tristeza, a pessoa começar a resolver situações como se ela tivesse que deixar tudo pronto, cartas para familiares ou pessoas especiais, também resolver questões financeiras e apresentar culpa. Estes são fatores apontados pela literatura. Bem, em termos de políticas públicas, é essencial que se faça um treinamento de policiais, bombeiros, rede de saúde, quem vai intervir junto a essas pessoas. Além disso, dificultar o acesso das pessoas aos meios e, principalmente, encaminhar essas pessoas que apresentam os primeiros sintomas para tratamento profissional e especializado. Nós estamos diante de doença mental, de intenso sofrimento, que por mais que a pessoa tenha outros que a apoiem, ela precisa de um atendimento especializado. Então, a mensagem que fica em relação a qualquer problema de saúde emocional, incluindo essa situação tão grave que é o suicídio, a identificação precoce e o encaminhamento a tratamento são, sem dúvida, as armas mais importantes que nós temos para combater.